programa Religare continua dentro do papado. Semanas estão se passando e esse ainda continua a ser o assunto do mundo inteiro. Então, nós conversamos anteriormente, semana passada, com o padre Vitor Pimentel, que nos deu uma aula, e hoje nós vamos conversar com alguém do outro lado da linha, um seminarista que conheceu o Papa Francisco quando ele esteve aqui no Brasil e que também acompanhou a outra Jornada da Juventude, e saber o que o seminarista está esperando. E para isso, eu estou recebendo o Guilherme Brandes. Olá. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Luzia. Muito obrigado a você e a toda a equipe pelo convite. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa para as pessoas. Eu sei, isso não quer dizer que todo mundo tenha que saber. O que é ser um seminarista? Sim, ser seminarista é estar morando num seminário, se preparando para ser padre. Então você, jovem, católico, homem na sua paróquia, quando percebe um desejo de ser padre, um chamado de Deus, você procura o seminário para fazer a formação necessária, discernir a vocação e, sendo confirmada pela formação, ingressar nas faculdades que são necessárias para assumir o sacerdócio. Quantos anos de estudo? No mínimo 8 anos. Nós passamos um primeiro ano, depois do ano de discernimento, que é chamado grupo vocacional, nós temos um ano de adaptação, digamos assim, que é o propedêutico. Depois temos 3 anos de filosofia e os 4 anos de teologia. Hoje eu estou no 2º ano de teologia. Então, estamos próximos. Estamos próximos, se Deus quiser, e com a sua oração e dos nossos queridos telespectadores, certamente chegarei lá. Irá chegar. Gente, o Brandes é alguém que eu conheci através do Padre Cláudio e é a pessoa, assim, que é tudo na vida pra gente durante o tapete de sal. Então, Brandes, se você conseguir levar para o seu rebanho, que você leva pra gente ali naquele tapete de sal, nós já estamos bem, já estamos salvos. Eu sei que é isso que você vai fazer. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, você sabe que tem gente que pensa que é assim, eu quero ser padre, vou procurar uma igreja, eu serei um padre. Não, você tem que estudar para isso. E quanto maior a sua formação, quanto maior a sua formação, melhor para você dentro da igreja, correto? Correto. Tá. Melhor para a gente e para o povo que espera ouvir dos padres, dos pastores, uma palavra que vem de Deus. Né? As pessoas se espantam com você assim tão novinho? Se espantam. Muitos perguntam quantos anos eu tenho. Geralmente digo assim, quantos anos você acha que eu tenho? Eu tenho 29 anos. Então, as pessoas geralmente dão um pouquinho menos. Eu dou 22. E se espantam de ter tantos jovens no Seminário do Rio. Ia tocar nesse assunto. Atualmente temos 170 jovens. Claro que há uma oscilação de idade, nem todos são tão jovens, mas a maior parte está na faixa entre 20 e 30, 35 anos. Brandes, como a mídia gosta muito de mostrar o lado errado, e isso é uma coisa que eu brigo muito, né? Principalmente novelas e seriados. Aí o jovem, ou a menina engravida nova, ou o jovem está envolvido com drogas, ou ele está envolvido com assalto. Eu não sei por que não mostra o outro lado, que é o jovem que trabalha, o jovem que estuda. E você sabe que é uma surpresa a gente saber que tantos jovens gostariam de se tornar padre, né? Sim, graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, nesse nosso grupo vocacional, que é o ano que antecede ao seminário, cada vez temos mais jovens procurando discernir a vocação sacerdotal. É muito, certamente, fruto do trabalho dos padres, né, nas suas paróquias, especialmente com o grupo de coroinhas. Então, aqueles jovens que ajudam ao altar, há muitos deles que vêm discernir a vocação e mesmo que não abracem a vocação sacerdotal, encontram em Cristo inspiração para a sua vida. Quer dizer, você já começa num lugar muito movimentado, que é a Catedral do Rio de Janeiro. Sim, hoje eu faço pastoral lá na Catedral. Não é isso? Então, você já começa num lugar de muito movimento, não só de fiéis, mas de turistas e tudo mais, que também faz um trabalho social imenso, com distribuição de alimentos e agora com o setor social, com banho, corte de cabelo. Quer dizer, você também já tem essa bagagem que te ajuda, né? Eu creio que sou abençoado
por ter um pastor com coração de pai, que é Dom Orani, que se reflete no pastoreio do Padre Cláudio, que é o nosso cônego da catedral. Então, estar ao lado deles na catedral, onde trabalhei, na mitra, no vicariato de pastoral, certamente traz muita inspiração para o meu coração. O que você citava agora do Centro Social São Sebastião, que foi inaugurado, um grupo do coral Canto da Rua, se não me engano, Sim, fez essa solicitação a Dom Orani, que eles gostariam de ter um espaço na catedral para que pudessem ser cuidados, acolhidos, e Dom Orani, ouvindo o chamado deles, desde o primeiro dia do pobre, instituído pelo Papa Francisco, procurou os meios necessários para fundar esse centro social. Então, se o nosso cardeal, se o nosso bispo tem esse ouvido, esse olhar atento aos pobres e às pessoas que necessitam, em consequência também o pároco, que é inspirado no seu bispo, eu lá na catedral também busco ter e agir do mesmo modo. É verdade, você acabou de falar tudo. Nós temos muita sorte, o Rio de Janeiro ele tem sorte porque ele é lindo, mas principalmente porque ele tem um cardeal que é um pai. Sim. E o cônego Cláudio, que é indiscutível. Ele está sempre aberto a todas as pessoas. E aí agora vamos começar pelo Papa Francisco. Você conheceu o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, tá certo? Em 2013, aqui no Rio de Janeiro. Isso. Sim, eu ainda não era seminarista. Eu estava no grupo vocacional naquele ano que antecede a entrada no seminário. Então, eu não tive um contato pessoal direto com ele, mas você deve se recordar, e aqueles que nos acompanham também, que houve ali um burburinho, uma confusão na Presidente Vargas, quando os policiais, acho que erraram a rota para Copacabana. Eu estava dentro do ônibus 249, e aí escutei aquele barulho, toquei a sirene, o sinal, falei, motorista, quero descer aqui. Agora tem um pouco da minha imaginação, mas foi assim que aconteceu. Eu desci as escadas do ônibus, dei a mão para quem estava na direita, na esquerda, e o carro passou assim, ó. Sei que tem muito da minha imaginação nisso, mas foi o momento mais próximo que eu tive do Papa. Depois eu saí correndo pela Avenida Passos para chegar aqui na Catedral, onde novamente o Papa fez uma passagem no Papamóvel. E depois você foi em outra Jornada da Juventude. Sim, eu tive novamente a bênção de estar na primeira Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco, em 2013, aqui no Rio. Certo. E na última, em 2023, lá em Portugal, em Lisboa. Se aqui eu vi o Papa assim, pertinho, porque ele passou no carro, lá eu subi no poste para enxergar o Papa. Eu estava muito eufórico de estar num outro país, mas de estar com os amigos. Assim que o Papa passou na praça, no parque onde foi preparado, eu rapidamente subi assim no poste para poder, assim como o Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, para ver ali o sucessor de Pedro. E como foi para você a perda do Papa Francisco, a morte dele? Eu fiquei um pouco órfão, eu diria, né? Eu e toda a igreja fiquei um pouco órfão, porque embora eu tenha memória do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, aquele Papa mais próximo da minha geração, da minha juventude, é o Papa Francisco, foi o Papa Francisco. Então, eu estava dormindo, a gente estava acompanhando os últimos dias do Papa Francisco, né? Fomos liberados do seminário logo após a Páscoa para passar um tempo com a família. A gente chama de Pascuela, é o dia seguinte à Páscoa. Estava dormindo, eu abri os olhos, minha mãe falou, filho, o Papa morreu. Como assim, mãe? O que aconteceu? Ele meio que pegou a gente de surpresa. Fui pego totalmente de surpresa. No dia anterior ele tinha passeado na praça de São Pedro e ele estava lá, quer dizer, não leu o texto, mas cumprimentou. Sim. Então, para nós foi uma surpresa, né? Fui totalmente pego de surpresa. Algumas pessoas já faziam alguns prognósticos, assim, imaginando que ele ia partir em pouco tempo, mas eu confesso que eu nutria bastante esperança de que após a Páscoa ele ainda permaneceria mais um tempo conosco. Bem, Brandi, agora você está no seminário, você falou que deve estar faltando 2 anos, correto? 3 anos. 3 anos. Então você vai conviver com o novo papado. Sim. Não é isso? Sim. Leão XIV. Leão XIV. Que ruge é o leão. E o que você espera enquanto seminarista desse novo papado? Sim. Me chamou bastante atenção
primeiro, a primeira palavra pronunciada pelo Papa, né? A paz esteja convosco. Então, creio que ele será esse promotor de paz para a igreja, para o mundo, num tempo tão imerso em guerras, dificuldades, divisões, egoísmos, ele será essa voz de paz. E se nós esperamos imitá-lo de algum modo, se inspirar nele, eu creio que essa voz também irá ressoar na nossa formação sacerdotal, né? Essa voz que promove a paz. Ele também dizia assim, o mal não prevalecerá. Sim. Então, o quanto nós somos chamados a ser esses que proclamam a vitória, a paz, o bem, o amor, a amizade, para a sociedade e para a igreja como um todo. O Papa me tocou muito quando ele, por ser agostiniano, traz a fala de Agostinho que diz, para vós sou bispo, mas convosco sou igreja. Então isso demonstra que ele de algum modo vai permanecer com o legado de Francisco, desse de ser de ser irmão, de caminhar juntos, como o Papa tanto falou. Então, eu vou voltar aí, nesse ponto, mas quero falar duas coisas. Eu também fiquei impressionada com a primeira fala dele, né, quando ele fala da paz, e que no dia anterior, ele não sabia, estava dentro do conclave, quando estava começando a guerra da Índia e Paquistão, já sendo atacado, quer dizer, já viria uma outra guerra que nenhum deles tinha conhecimento, e justamente ele, sem saber, fala sobre a paz. Eu me lembro que eu falei com o Dom Arani antes dele entrar no conclave, e ele disse para mim, peça a Deus que nos oriente e o Espírito Santo que possamos escolher a pessoa correta para levar esse legado. E, sinceramente, eu acho que o Espírito Santo estava ali naquele momento, porque era uma coisa que ele não sabia. Então, quando ele falou sobre a paz, eu senti isso. Assim, como é que ele pode saber que a gente já está passando por outro problema que venha acontecer sobre isso? E a outra coisa que você falou, que eu também percebi, é justamente isso. Continuar o legado, mas que ele vai construir mais pontes. Sim. Ele vai lutar por aqueles que realmente precisam. E ele me parece, assim, até pela idade, um perfil que não será fácil se abater. Foi o que ele falou, né? Não deixe que a maldade, não é isso? Se abata... O mal não prevalecerá. Que o mal não prevalecerá, não irá prevalecer. Quer dizer, isso tudo, eu acho, para mim, já estava no rosto dele, sim, quando ele fala. Então, eu acho que ele mandou mensagens logo bem diretas, quando ele fez o primeiro discurso, e aliviou o nosso coração de saber que é um Papa preocupado com o bem-estar social, sim, né? Que é o grande problema agora no país, até porque nós estamos passando por isso. Eu posso falar porque a gente trabalha com isso. Gente, estão querendo tirar um morador daqui, de rua daqui, joga para lá. Pega daqui e joga para lá. Já teve prefeito que botou dentro do ônibus e mandou para o Espírito Santo. Então, assim, isso não existe. E quando ele faz essa primeira abertura dele com isso, eu acho que ele tranquiliza o nosso coração. Não sei vocês, seminaristas, o que pensaram. Sim. O Espírito sopra onde quer, e a gente não ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, muitos faziam apostas, né, de quem seria o Papa, e naquele momento em que nós ouvimos a voz do outro cardeal anunciando quem seria o novo Papa, ficamos todos surpresos, porque não imaginávamos que seria o cardeal Prevost, que agora é chamado de Papa Leão XIV. Então, fomos surpreendidos, sim, mas essas duas questões, né? Ele anunciar a paz. Então, fiquem tranquilos, não tenham medo, mas, ao mesmo tempo, ao ser muito firme, dizer a paz, o mal não irá prevalecer, acalenta o nosso coração, mas também nos fortalece, porque sabe que podemos depositar a nossa fé nele, que ele irá confirmar a nossa fé. Então, eu vou pedir um minutinho só de intervalo e nós vamos voltar com o Brandi aqui falando sobre o novo papado.
Bem, voltamos. Vamos continuar conversando com o Brand sobre esse novo papado que, com certeza, na sua ordenação será Sim. já com o papado de Leão XIV. Brand, além disso, o que você espera mais dele? Nós ouvimos ele dizer na sua primeira homilia que a igreja deve ser um farol que ilumina a sociedade no meio da escuridão. Então, penso que as suas posturas, que os seus ensinamentos serão, de algum modo, essa luz para iluminar nós, fiéis católicos, mas também a todos, né? Ele falava muito no seu discurso inicial de criar pontes, de não haver barreiras, né? Então, creio que ele permanecerá sendo essa voz, como foi o Papa Francisco, mas ao assumir esse nome, Leão XIV, que nos evoca a memória do Papa Leão XIII, que iniciou a doutrina social da Igreja, espero que ele dê também continuidade a esse legado de Leão XIII, da doutrina social da Igreja, do amor aos pobres, a preocupação com os trabalhadores, com os operários, todas as questões sociais, creio que já estão imbuídas no seu próprio nome. Agora eu te faço uma pergunta. As pessoas sempre têm mania de dizer que é só aquela religião está enfraquecendo, tem pouca gente, que as pessoas estão saindo, que as pessoas estão deixando. E aí veio a doença e morte do Papa Francisco, que aí mostra uma outra coisa, né? Você vê uma comoção mundial. Sim. Você vê quase todos os chefes de Estado se despedindo, você vê aquela praça lotada o tempo todo. Como é fazer parte dessa religião? Claro que cada um tem a sua religião, mas eu posso afirmar da minha própria experiência que é lindo ser católico. Contemplar essa comoção mundial, mas também local. Aqui no Rio de Janeiro, você deve ter acompanhado, nós seminaristas ficamos muito animados, inclusive pensando que Dom Orani seria o próximo Papa. Bem, o que eu recebi de mensagem que fizeram de vídeos e tudo mais, mas acho que ele seria um a declinar. Seria? Eu acho. Eu acho que Dom Orani tem um amor pelo Rio de Janeiro muito grande e ele sente a necessidade de se fazer um trabalho ainda muito grande aqui. Ele cobra da gente isso, né? Então, eu não sei se ele abandonaria, mas nunca iremos saber. O fato de termos mencionado e brincado um pouco sobre isso é porque, de algum modo, a gente enxerga em Dom Orani características que seriam importantes não só para o Rio, mas para o mundo todo, né? Então, é por isso que, com coração filial, nós brincávamos, né? Íamos para a internet um pouco levantar as bandeiras em nome dele. Mas se dizia do como eu me vejo diante dessa comoção mundial. Parece que as pesquisas apontam que o número de católicos tem crescido. E me parece que é muito devido ao papado de Francisco, né? Claro. Então, ter alguém na igreja que é acolhedor, que é próximo, que se importa, que dá as mãos, que caminha junto, certamente foi isso que fez a igreja crescer. E quando se falava muito de Dom Orani, é porque Dom Orani é um homem do diálogo. Sim. É um homem da conciliação. Tanto é que ele é o primeiro cardeal do mundo a ter fundado uma comissão interreligiosa para se conversar, para se dialogar. E fundou também a comissão jurídica interreligiosa. Para quê? Para que aquelas religiões que não têm condições de se defender em algum caso, todos estariam lá. E uma das grandes coisas que foi a conquista desse grupo, que foi o ICMS, o desconto para todas as religiões. Então, ele é um homem que é voltado para isso, realmente, para o diálogo. Mas vou te falar que eu gostei, porque eu já estava tendo que me mudar para Roma. Então, que bom que ele ficou com a gente. Ficou aqui com a gente para poder fazer isso. Mas também, eu acho que, pela idade dele, será um papado de mais cobrança. Quer dizer, ele estava vindo para o Rio, inclusive, né? Para participar da reunião dos bispos. Na verdade, para Aparecida.
para Aparecida. Isso, os bispos do Brasil se reúnem em assembleia antes de tomar as decisões, de falar sobre as questões mais pastorais, burocráticas, eles participam de um retiro. Então, o cardeal prevô seria o pregador desse retiro para os bispos do Brasil. Que agora é o Agora Papa. é o Papa. Então, quando a gente conversa sobre isso, sobre vocês jovens, primeiro porque é ótimo que as pessoas possam ver que os jovens, a igreja não é feita só de pessoas da terceira idade ou da melhor idade. A igreja também é feita de jovens, de crianças e que todos frequentam. Mas que nesse momento existe uma expectativa grande, existe. Você está falando aí da primeira missa dele, assim como o padre Vitor falou semana passada, quer dizer, todo mundo estava no ar às 5 horas da manhã para poder ver a primeira missa, e claro, não a missa, a homilia, porque ali ele já daria uma pista do que ele pretende fazer. Você acha que ele é um papa que vai sair muito de Roma para ir aos locais? Outros países? Eu vou apostar, né? Mas tenho bastante certeza, porque ele mesmo enfatizou, não na homilia, mas naquela primeira mensagem na sacada, da necessidade de sermos missionários, de sermos igreja em saída, de irmos ao encontro. Então, para que essa mensagem... No Peru, ele era missionário. Ele era missionário. Ele ia de carro, ele era de cavalo, ele ia de bicicleta. Temos imagens dele no meio da lama, com a lama assim nos joelhos, e ao encontro de onde era preciso. Então, para que essa mensagem de Jesus Cristo chegue mais longe, a gente não pode ficar dentro da sacristia, dentro do Vaticano, é preciso sair, né? Então, vou fazer uma pergunta ao Brandi, não seminarista. Você acha que quando o Papa Francisco trouxe ele para o Vaticano, isso já passava na cabeça dele, que ele seria um provável substituto, que era uma pessoa como ele, porque o Papa Francisco também na Argentina, também visitava, ia aos lugares dos doentes, dos pobres, do morador de situação de rua. Você acha que quando ele trouxe ele já tinha isso em mente, que poderia ter essa possibilidade? Sim. Eu confesso que eu não sei se ele tinha em mente que ele seria Papa, né? Mas, de algum modo, trazê-lo para perto nesse conselho, que é o Conselho dos Cardeais, demonstra que o Papa Francisco queria, próximo a ele, por, de algum modo, compartilhar da mesma linha, né? Então, penso que houve um querer do Papa Francisco em, de fato, tê-lo junto para que esse espírito próximo, acolhedor, fraterno, solidário, caritativo, estivesse presente. E isso agradou a todos? Espero que tenha agradado. Se não agradou, agradou a Deus, pelo menos. Vocês assistiram a apresentação do novo Papa no seminário? Sim. Como foi a reunião? Como foi a reação? Sim. Estávamos na hora do almoço. Acho que posso dizer isso aqui. Não é costume que a gente use celular no seminário fora do quarto, né? Há os momentos específicos. Mas nesse dia, estava todo mundo ali com o seu celular, claro, um comendo, apanhando no copo. E aí é preta, é branca, é preta, é branca. Quando vimos a fumaça branca, já havia um pedido do seminário que todos imediatamente fôssemos para o auditório. Então, quem estava com o prato largou seu prato, largou a louça e fomos imediatamente para o auditório do Eugênio Salles para acompanhar a apresentação do novo Papa, né? E como brasileiro, e carioca especialmente, faz festa em tudo, foi aquele clima um pouco de Copa do Mundo, de festa, esperando ali quem seria o novo Papa que iria confirmar a nossa fé. E quando ele fez a primeira fala? Pedimos que todos ficassem em silêncio para que pudéssemos ouvir aquilo que seria a fala do Papa, né? De algum modo, na sua primeira fala, ele já demonstra alguns aspectos de como será o seu pontificado, né? Então, ficamos todos em silêncio, mas antes do discurso, quando o nome foi anunciado, primeiro houve aquela surpresa. Eu confesso que eu sequer sabia quem era. Então, como assim? Você e muita gente. Eu e muita gente. Que cardeal é esse? Que nome é esse? E quando ouvimos o nome, ficamos também um pouco surpresos por trazer novamente o nome Leão para o papado, né? Porque uma coisa que é um absurdo, mas acontece, gente. Criaram uma bolsa de apostas para isso, né, no mundo.
Nunca imaginei que isso pudesse ter. E Parolin era sim. certo, seria o Papa. Todos estavam esperando Parolin sair. Tanto que quando saiu o que iria anunciar o Papa, aí disseram, realmente é o Parolin, porque senão ele iria anunciar. Só que não foi. E aí surge a surpresa de um padre com vigor, Sim. padre jovem, um papa jovem, um papa com vigor e abrindo sua primeira palavra falando em paz, que é tudo que nós estamos precisando nesse momento, no mundo, não é no Rio, não é em São Paulo, não é nos Estados Unidos, não, é no mundo, nós precisamos de paz. E depois ele falando. E eu gostei muito porque ele falou muito do Peru, do trabalho dele do Peru. Então a gente entende que esse trabalho missionário ainda está muito entranhado nele. Você não acha? Dá para perceber bastante claramente que ele é norte-americano, nós sabemos, mas ele tem os pés ali fincados no Peru, onde ele desenvolveu bastante tempo o seu trabalho, né? Então, a gente estava até dizendo no seminário, ele é um pouco brasileiro, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, ele é ele não é latino-americano de nascença, mas por ter convivido tanto tempo aqui no Peru, seu coração já foi moldado dessa forma. É, porque ele agora tem cidadania ele tem do dupla Peru. nacionalidade, é verdade. Então, e ele fez questão de falar justamente do Peru, como se ele fosse oriundo de lá e talvez por esse trabalho missionário que ele fez lá. E que eu acho que é realmente uma coisa que ele gosta e que ele vai incentivar. Não sei se foi essa a visão que vocês tiveram lá. Fez questão de falar no Peru, fez questão de falar em espanhol para se comunicar com aqueles que estarem ouvindo. Tivemos sim essa impressão. Ele, inclusive, já era o presidente desse dicastério que é relacionado aqui ao assunto de evangelização na América Latina, né? Então, certamente ele vai dar prosseguimento a esse legado. Porque no momento vamos combinar que é a parte que mais está precisando disso, de todo jeito. Brandi, nós estamos chegando no finalzinho, mas antes de terminar eu quero falar sobre uma coisa que o Brandi é responsável. Tapete de sal, Sim. Corpus Christi. Corpus Christi. Como é que o pessoal faz para se inscrever? Sim. Meus amigos que estão nos acompanhando aqui na TV Alerj, Canal do Povo, no dia de Corpus Christi, nossa arquidiocese prepara os tapetes de sal tradicionalmente aqui na Avenida Chile, ou melhor, na Avenida Chile também no interior da Catedral. Se você quiser participar com o seu grupo, com a sua paróquia, com a sua comunidade, enfim, com aqueles que você desejar, você pode se inscrever no telefone, que é também o WhatsApp, 21 3916 3177, 21 3916 3177. Entre em contato conosco que nós vamos dar mais informações. Gente, vamos todo mundo se inscrever. Meu sonho é ver o tapete de sal da Candelária, da onde sai Dom Arani, até a Catedral. Esse dia realmente vai ser um dia histórico. Então, vamos nos inscrever no tapete de sal, participar de Corpus Christi, que também é uma data muito importante e que já é a primeira data que o novo Papa vai ter pela frente, né? Brandi, queria te agradecer muito. Quero dizer a você que, pelo que eu conheço de você, tenho certeza que você será um grande padre. Amém. E já agradeço a Deus o rebanho que Ele vai destinar a você, porque esse rebanho será muito bem tratado. Amém. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui sempre partilhando com você. E aqui nós encerramos essas duas apresentações especiais sobre o novo papado. O primeiro foi com o padre Vitor, falando mais tecnicamente, e agora com o seminarista Brandi, pelo que ele espera, já que agora, quando ele for ordenado, já será dentro desse novo papado. E encerramos o Religare de hoje, aqui na TV Alerj, o Canal do Povo.